Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Da boca dos avós, a voz dos desmedidos, os ditos e os ritos, os gritos e os mitos, Tupiniquim, Machacali, Pataxó, Tupinambá, Jejinagô, Banto Hausa! A oralidade ela é fundamental porque ela surge numa visão assim, de dar voz a quem não teve possibilidade de deixar registros de sua trajetória. As pedras das trilhas, brilha o ouro do mascate, as balas e as valas, as falas e as tralhas, Aziz Maron, Agimedauá, Lucas Giraldino, Chico Romero, Mendiçá! Vozes. Está começando Vozes dos Ilhéus. Pai, estamos de volta. E é com esta saudação nipônica que iniciamos um episódio especial sobre a migração japonesa em um pequeno município do sul da Bahia, a cidade de Una. O sul da Bahia, a partir da década de 50, recebeu também os imigrantes vindos do Japão pós-guerra. Termina a Segunda Guerra Mundial. Os países aliados saem vitoriosos do grande combate. O Japão, uma das nações perdedoras, fica devastada. Calcula-se uma média de 500 suicídios entre seus militares, além das indústrias e linhas de transportes totalmente danificadas. A cidade de Kyoto foi a única a permanecer inalterada. Os primeiros imigrantes japoneses na Bahia fundaram uma colônia a 9 quilômetros do município de Una. Aqui não foi, essa fundação da colônia não foi propriamente para japoneses, em primeiro lugar, né? Essa área que dizem que tem 6 mil e poucos hectares, que foi desapropriado, que o governo desapropriou para fazer loteamento, né? Como eu disse, hoje a palavra de moda é assentamento, né? Então, agora, aqui dizem que tem cerca de 300 lotes, né? Mais ou menos, dividido. E agora, japonês foi primeiro imigrante, primeiro grupo chegaram aqui em 53, um pouco antes de nós, acho que formado de 38 famílias. Isso era um convênio com, né, entre o governo japonês e brasileiro. E dividiu, então cada um recebeu um lote, né, medindo média de 25 hectares. E esse lote, na verdade, foi vendido, mas só aquele valor simbólico, né? E praticamente foi dado.
Porque meu pai, ele assistiu um filme do Brasil, né? Que como nossa terra tem 6 meses do ano, é frio, 4 meses debaixo da neve. Então meu pai, eu acho que apaixonava aquele terra quente, clima tropical, né? Aí falou com a gente que no Brasil é tão bom que tem banana, fruta à vontade, isso que nós crianças, poxa, fiquei muito apaixonado com essas frutas e local tropical que não tem sofrimento de frio. E nós chegamos aqui. A gente chegou por aqui, por exemplo, bom, de qualquer maneira, a vinda para o Brasil, a imigração para o Brasil, foi ideia de meus pais, né? Eu era criança, então, e tinha aquela vaga ideia de... E agora, para ter ideia, veja o que é Brasil para japonês naquela época no Japão. A gente diz assim, a gente vai para a América do Sul, né? Vamos imigrar para a América do Sul. E depois é um país chamado Brasil. Era coisa totalmente desconhecida. Agora, meu pai, e junto com outros, certamente o Japão estava fazendo uma época difícil, né? Depois de derrota da Segunda Guerra. E muito desemprego, tudo, até, digamos, tudo é dificuldade de todo sentido. Então, acho que achou interessante, né? Terra grande, né? Clima bom, né? E trabalhar. E pelo menos tinha muita esperança de, bom, o Brasil tem muita terra, né? E tem certa facilidade, porque o Japão é muito diferente do Japão de hoje, né? Fim da guerra, emprego não tem, inflação estúpido, e muitos combatentes que estavam, né, retornando da guerra. Então o Japão estava numa fase muito difícil, então conturbado, né? Conturbado. E 56, quer dizer que 10 a 11 anos após, o Japão já estava bem recuperado, mas mesmo assim acho que meus pais tinham sonho de ter terra para cultivar, e muitos deles, quer dizer que gente da idade de meus pais, já tinha conhecimento de viver no exterior devido à guerra, né? Então, talvez por causa disso. Deve ser isso, né? Imagino que seja assim, porque a gente criança não tem. A gente é coisa assim, como se fosse fazer um passeio, né? É bem inocente, vai para aonde? A América do Sul, onde fica? Aí a gente vai olhando o mapa, né? Porque Mapa Mundi era muito... É engraçado que quase toda a família tinha Mapa Mundi em casa, viu? E olha, aí abria Mapa Mundi, é aqui, ó, o Brasil fica aqui. Você está ouvindo Vozes dos Ilhéus, outras histórias do sul da Bahia. A gente foi muito bem recebido, né? Então, nesse sentido, eu não tenho que dizer, a gente nunca sofreu nenhuma discriminação, pelo contrário, o pessoal brasileiro tinha certo respeito com a gente, nesse sentido, e o pessoal tinha como também, tinha muita credibilidade a nós, né? Como se fosse, não, esse povo é trabalhador, é um povo honesto, nem sempre, mas considerado assim. Nesse sentido, eu nunca sofri nenhum problema de discriminação. Pelo contrário, sempre foi bem recebido em qualquer ambiente. Porque eu também trabalhei de empregado também aqui no Brasil, né? Mas esse lado, sempre japonês foi bem recebido. Meu pai contava muito que na pós-chegada foi muito complicado. Tinha a complicação da língua, tinha a complicação de ter chegado em um local, na época, extremamente isolada, para desbravar, que era uma mata, para iniciar a agricultura, que leva-se um período até obter rendimentos. Então o início foi muito difícil. Não,
É tudo difícil, porque nós, quando chegamos aqui no Brasil, os pessoal daqui levavam umas verduras que nós nunca tínhamos conhecido, assim, nunca tinha visto maxixe. Aí eles diziam que era fazer salada. Na salada nós fez o salada de maxixe, não tem como comer, né? E tinha a jaca, fruta grandes, que é muito bom, gostoso, cozinhar, comer, e que nós não entendia português, mas ele fazia de gesto. Aí ele subiu no pé de jaca de roubar e falou assim, japonês, Japão, pega, segura, né? E minha mãe foi aparar essa jaca e ralou o rosto todo, que sangrou bastante. E ele cortou para nós tirar aquela jaca. Tiremos bago de jaca verde com tanto visgo. Enfim, a mão cheia de visgo, ele fala assim, de se tirar assim, ensinou como tirar. Bota na terra aquela mão. Nossa, e nós temos aquele um sofrimento, não é tão sofrimento, não é? Hoje é uma coisa tão assim, saudade, né? Saudade daquele tempo. Como o pessoal também, eu acho que na época fazia assim, tirando essas coisas, né? Ai, mas hoje a gente lembrando essas coisas tão assim, saudade. Quando eu cheguei aqui no Brasil, nós não tínhamos coragem de abrir porta. E eu olhava assim o buraquinho do chave, abria porque eu olhava fora. Porque eu achava, porque nós nunca tínhamos visto os meninos negros. E o pessoal andar descalça, sem roupa. Esse nunca tinha visto, né? Eu achava, nossa, coisa estranha. Os irmãos todos olhavam por aqui da janela de porta. E andava descalça, nós tirava sapato para ver se costuma. Nossa, como quente, né? Chão quente e cheio de pedrinha. Essas coisinhas. E muita gente anda descalça, sem roupa. Isso é uma coisa impossível para japonês. Que nunca tinha visto. E que Japão é um país, hoje já mudando muito, o pessoal jovem anda de bermuda, de corpo metade de fora. Na época que nós chegamos aqui, nunca tinha visto assim, mostrar corpo para fora, a não ser braço, né? Mas assim, como hoje o pessoal usa aquele roupinha tudo costa nua, tomara que caísse, nunca tinha visto. Desde naquele tempo já tinha essas roupinhas, que era país quente, né? Geral no Japão, nunca tinha visto essas coisas. Nossa, quando eu vi aquilo, eu achava alguma coisa diferente. E quando o menino aproximando, o menino negro aproximando, nós corria. Corria com medo e gritando, socorro, socorro. Aí poxa, hoje... É um choque, né? É um choque. Nossa, e outra que a gente achava diferente, assim, muitas coisas que nós fez errado aqui no Brasil, e o pessoal perdoava sem dizer nada. Que nós, quando ia assim na estrada, a gente vê a banana madura, assim, caixa de banana madura e tudo, e pensa que aquele daí é nativo, porque quando nós vimos aqui, antes de vir para o Brasil, o pessoal falou que era até nativo, tem todo canto, tem à vontade. Então nós invadia a roça do outro e cortava a banana e trazia em casa. Depois, com o tempo, soube que aquele era plantio do homem, né? E eu acho que eles, sabendo que a gente está invadindo, tirando, mas eles não disseram nada. Poxa, aí eu penso, como o coração de brasileiro é enorme. Para tudo. É verdade, tem que reconhecer, né? Porque japonês, qualquer coisinha que mexe, reclama. Reclama e acha ruim. Porque seu, é meu, é meu. É motivo de discussão. Quiser, peça, que a gente não nega. Assim, sabe? Mas naquele tempo, brasileiro, nossa, como eles são assim, nobres, né? Hoje a gente pensa assim, como a gente deve muito favor a esse povo. Você está ouvindo Vozes dos Ilhéus. Outras histórias do sul da Bahia. Qual o seu nome? Alessandro. Você mora onde, Alessandro? Moro em Una. Por que você gosta de morar em Una? Que é um lugar simpático, calmo, né? Um lugar de a gente sobreviver.
tem muitas coisas para a gente fazer, trabalho, e não é que nem os outros lugares fora, as outras cidades, que demora de a gente trabalhar e arrumar emprego. Aí é por isso que eu gosto de Una e tem 25 anos que eu moro em Una. Exímios agricultores chegaram a fundar a Associação Nipo-Brasileira, como forma de preservar suas tradições e cultura. Os primeiros imigrantes que chegaram em maior número, né? E aquela coisa de... mais objetivo era a confraternização, né? E preservação de... Quando assim, preservação de cultura fica com coisa um pouco mais exagerada, mas aquela reunião sem muito objetividade, mas é troca de informação sobre o trabalho, né? A agricultura. Agora, hoje já há algum tempo funciona dentro da associação o departamento de escola japonesa, né? De idioma japonesa, mas para crianças, né? Agora, agora, além disso, acho que quase não tem mais nada assim, lado mais cultural. Inclusive a gente está até estudando, né, o que vamos fazer para poder, né, preservar nossa tradição. Então uns sócios dizem, bom, o que acha de aula de arte culinária, de comida japonesa, outros eventos, danças, cantos, essas coisas, né. Agricultor é agricultor, mesma coisa. Uhum. É diferente, é plantio, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto. Quando eu cheguei aqui, eu plantei meu primeiro fumo, né? Aquele fumo de fazer cigarro, essas coisinhas que nunca tinha visto lá. E mandioca, que plantou bastante mandioca, né? Que nunca vi aquele raiz enorme, né? Que hoje eu acho que não dá tão grande, mas na época dava. Na época, até o escoamento para comercialização era complicado. Mas logo em seguida começaram assim outras culturas, tipo a seringueira, o cacau, e juntamente com a criação de uma cooperativa, foi que aos poucos foram desenvolvendo e facilitando. Hoje, a comercialização já está muito mais fácil e diversificada também em termos de produtos agrícolas. Olha, a gente trouxe do Japão alguma coisa para aqui nessa região propriamente. Acho que não trouxe muita novidade não, sabe? Porque a gente que procurou se adaptar, né, à cultura daqui. E depois o governo já tinha um projeto de plantio de seringueira, a cultura, né? Isso era um projeto do governo, porque na época a borracha era coisa tão importante, a borracha era uma coisa estratégica. É tanto que o filho de o agricultor que cultiva seringueira, ele tinha até dispensa de serviço militar. É tão importante era a cultura de seringa. Então nós também vamos plantar seringa. Porque nós trabalhávamos no Verdura, no São João. Aí quando eu conheci meu marido, ele falou que tem um lugar que colhe fruta de ouro. E esse fruta de ouro é como cacau, né? Então ele falou assim, vamos lá plantar fruta de ouro, para colher ouro. E vim aqui, mas até no momento não vi ouro. Bom, pela minha formação, eu acredito que a técnica está mais relacionada à dedicação, né? É claro que, por ser descendente de japonês, eles me passaram muito a forma de plantio de lá, como forma de adubação, forma de condução. Se fosse no Japão, a cultura principal seria arroz, né? E hortifruti. Mas aqui, falta de costume do povo de não usar arroz como hoje, né? E também o sistema de plantio é diferente, clima desconhecido, então
A gente não inventou muita novidade, não. Mais verdura, sendo assim, tomate, pimentão, essas coisas mais já conhecido pelo povo baiano. E o que a gente parou tomar mesmo foi mandioca. Mandioca, fazer farinha. Porque nós, quando chegamos aqui no Brasil, os pessoal daqui levavam umas verduras que nós nunca tínhamos conhecido, assim, nunca tinha visto maxixe. Aí eles diziam que era fazer salada. Na salada nós fez o salada de maxixe, não tem como comer, né? E tinha a jaca, fruta grande, que é muito bom, gostoso, cozinhar, comer, e que nós não entendia português, mas ele fazia de gesto. Aí ele subiu no pé de jaca de roubar e falou assim, japonês, Japão, pega, segura, né? E minha mãe foi aparar essa jaca e ralou o rosto todo, que sangrou bastante. E ele cortou para nós tirar aquela jaca. Tiremos bago de jaca verde com tanto visgo. Enfim, a mão cheia de visgo, ele falou assim, de se tirar assim, ensinou como tirar. Botando na terra aquela mão. Nossa, e nós temos aquele um sofrimento, não é tão sofrimento, não é? Hoje é uma coisa tão assim, saudade, né? Saudade daquele tempo. Como o pessoal também, eu acho que na época fazia assim, tirando essas coisas, né? Ai, mas hoje a gente lembrando essas coisas tão assim, saudade. Você está ouvindo Vozes dos Ilhéus. Outras histórias do sul da Bahia. Por que você gosta de morar em Una? Porque é uma cidade que eu fui criar, eu nasci, né? E fiquei aqui, gostei daqui, meu pai tem roça aí. Sobre agricultura, eu gostava muito de agricultura, aí por isso que eu estou por aqui. Mas a maioria ainda é agricultura. Agora as culturas é cacau, seringueira e recentemente o mangostim, que hoje em muitas propriedades representa o carro-chefe dos produtores. Hoje, quem está sustentando a economia da nossa comunidade é a fruticultura de mangostim. Você sabe o que é mangostim? Não. Algum tipo de fruta? Você não tem noção nenhuma do que é mangostim? Não. Você sabe onde é produzido o mangostim? Não. Você sabia que o mangostim é uma fruta de origem japonesa produzida na colônia de Una, aqui no sul da Bahia? Não, mas eu chutei que era uma fruta. Tem nome de fruta. Beleza então, amigão. Você sabe o que é mangostim? Uma fruta, só não sei qual é a diferença do mangostim para o mangostão. Você sabe onde é produzido o mangostim? Na colônia japonesa de Una. Apesar das diferenças culturais, o povo japonês reconhece a importância do sul da Bahia na sua história. Me sinto brasileiro, totalmente brasileiro. Nasci aqui, cresci aqui e até hoje toda a minha cultura foi uma mistura da japonesa com a brasileira. E isso só veio a enriquecer nossa cultura. Para nós, assim como vem criança, né, não era muito difícil, não. Adaptando rapidamente. Agora, meus pais é que tudo diferente. O costume nunca acostumou daqui. Ele sempre quer seguir daqui costume do Japão, né? E até de cumprimentar, de conversar, de tudo. Ele exigia, assim. É que meu pai, japonês e brasileiro, ele é tão simples assim, né? E ele já achava que era estranho. Que dizia que não está respeitando. Era assim, mas é para nós assim, para criança não, normal. Tudo normal. O povo brasileiro, em modo geral, principalmente baiano, nordestino, é um povo muito aberto, né? Como diz, é uma pessoa que não maltrata, né? A gente, quer dizer que hoje a coisa mudou, mas naquela época não havia violência de hoje, não havia problema de drogas também, né? Então era um povo pacato, um povo trabalhador,
um povo muito até mais honesto, embora essa região, talvez 70%, 80% de morador era analfabeto, mas mesmo assim era um povo muito correto. Falta assim a gente pensar assim, principalmente condimento do Japão, para que o Brasil não tinha, né? As coisas que a gente usava, o tipo assim, mori japonesa, para fazer sopa também precisava uma pasta de soja, isso aqui não tinha. O que nós estranhava muito é que eu não tinha costume de comer queijo. Meu pai comprou requeijão, né? Comprou como ele pensava que é requeijão de soja, que nós no Japão come bastante. Comprou, chegou, nossa, diferente, aquele cheiro e tudo, né? Forte, né? Aí disse, não, requeijão de Brasil é assim. Não, requeijão né? Mas não de soja. A gente achou estranho muitas coisas assim, a carne seca, né? Umas pessoas trouxeram aqueles peixe miraguária, né? Aquele peixe enorme, é uma manta de peixe. Nossa, essas coisas tudo, não há jeito de comer. Não conseguia comer aquilo. Nossa, essas coisas, mas hoje é tão gostoso. Olha, a única coisa assim que poderia chamar isso de benefício ou garantia, em primeiro lugar, ter visto permanente. Né? A gente é estrangeiro com visto permanente, a gente vive aqui o tempo que quiser, até morrer. Agora, como proprietário de terra, a gente levou quase 20 anos sem ter título definitivo. Então isso impediu que a gente fosse recorrer a alguma instituição financeira, né? Bancos. Então teve essa dificuldade. Agora, primeiros anos, teve essa dificuldade, porque a gente teve que se virar só por conta da gente mesmo. Ficamos por aqui, finalizando mais um episódio dessa história rica e fascinante. Vale lembrar que o programa Vozes dos Ilhéus é uma iniciativa da Associação das Rádios Públicas do Brasil, ARPUB, e conta com o apoio da Petrobras e o Ministério da Cultura. No próximo episódio, vamos falar das diversas representações sociais que compõem o cenário sul-baiano e a cultura ressignificada. Até a próxima! Participaram deste episódio Reiko Taiteshi, Yuji Ozawa, Thomas Yuji. Locução: Jonathan Sampaio e Kaline Cristina. Roteiro: Everaldo Neto. Repórteres: Patrício Teixeira e Abel Neto. Produção: Jonathan Sampaio e Carol Souza. Assistentes de produção: Patrício Teixeira e Vitor Henrique. Gravação, edição e mixagem: Adi Lúcio, Samuel Tuchê e Vitor Henrique. Supervisão: Antônio Figueiredo e Marlúcia Mendes Rocha. Da boca dos avós, a voz dos desmedidos, os ditos e os ritos, os gritos e os mitos, do Piniquim Machacali, Pataxó do Pinambá, Jejinagô, Bando Hausa! A oralidade ela é fundamental porque ela surge de uma visão assim, de dar voz a quem não teve possibilidade de deixar registros de sua trajetória. Nas pedras, nas trilhas, brilha o ouro do mascate. As balas e as valas, as falas e as tralhas. Aziz Maron, Agimedauá, Lucas Giraldino, Chico Romero, Mendes Sá. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto,
Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.